Neste seminário, nós iremos falar sobre Alexandre Dumas pai e suas duas principais obras, Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo. Os participantes do seminário são Giovana Marques, Giovana Salles, Mariana Augusto, Nicolas Robert e Rafaela de Souza Alves. Biografia. Alexandre David de La Palatérie Dumas, conhecido como Alexandre Dumas pai, nasceu em Vicourtet, na França, no dia 24 de julho de 1802, filho do general Thomas Alexandre Dumas David de La Palatérie e de Maria Louise. Em 1806, ficou órfão de pai e teve sua juventude marcada por dificuldades financeiras. Estudou no colégio do Padre Gregório, onde aprendeu latim, gramática e uma caligrafia perfeita. Em 1800 viajou a Paris, onde teve a certeza de que sua vocação era escrever para o teatro, após assistir uma apresentação de Hamlet de Shakespeare, tendo a certeza de que poderia escrever algo igual ou melhor. Em 1823 foi morar em Paris e, em busca de emprego, foi recebido pelo general Foy, amigo de seu pai, que ao ver sua bela caligrafia concluiu que Dumas poderia secretariar o Duque de Orleans. O emprego lhe garantiu sustento em Paris e lhe abriu caminho para a comédia francesa. Em 1823, Alexandre Dumas conhece Catarina Labarre, a costureira do prédio vizinho, e tomou-a como amante, e antes de um ano de namoro nasceu seu filho Alexandre Dumas. Repentinamente teve que se mudar para um apartamento maior com Catarina e o menino. Alexandre Dumas continuou tentando um meio de estrear no mundo do teatro, e após cuidadosas pesquisas, escreve Henrique III e sua corte, uma peça cheia de emoção que teve o mérito de haver iniciado o teatro romântico na França, levando a cena pela primeira vez em 11 de fevereiro de 1829. Além do sucesso, teve a honra de ver presente ao espetáculo o Duque de Orleans e sua comitiva. No ano seguinte, participou da Revolução de 1830, responsável pela abdicação de Carlos X e que leva ao trono o Duque de Orleans, com o nome de Luís Filipe. Quando se restabelece a tranquilidade, ele volta a escrever. Nos próximos anos, escreveu outras peças de sucesso. Viajou para a Suíça, onde conheceu François René de Chateaubriand, precursor do romantismo francês, além de viajar para Itália, Bélgica e Alemanha. Alexandre Dumas e Catarina Labarre viviam separados, e Dumas tinha suas amantes. Em 1840 resolveu se casar com uma delas, a atriz Ida Ferrier. 4 anos depois estavam separados. Em 1844, o escritor publicou os seus 3 romances de maior sucesso, Os Três Mosqueteiros, A Rainha Margot e Conde de Monte Cristo. Em Paris, inaugurou seu próprio teatro, chamado Teatro Histórico, e mandou construir o Castelo de Monte Cristo, em 1847, em Port-Marly. Nesse mesmo ano, tornou-se comandante da Guarda Nacional de Saint-Germain-en-Laye. Em 1850, declarado Segundo Império, Dumas exila-se na Bélgica e continua escrevendo. Em 1860, na Itália, participa da campanha de unificação de Garibaldi. Em 1861, em Nápoles, assume a direção do museu. Suas obras completas somam no total mais de 177 volumes. Ele faleceu em Puys, perto de Dieppe, na França, no dia 5 de dezembro de 1870. Alexandre Dumas viveu na Era Napoleônica, que ocorreu de 1799 a 1815. Tudo começou com o golpe 18 de Brumário e terminou quando Napoleão Bonaparte foi derrotado na Batalha de Waterloo e exilado para a Ilha de Santa Helena em 1815. Durante este período da história mundial, 2 características principais podem ser destacadas: a consolidação das instituições burguesas nos Estados Nacionais e a expansão do Império Napoleônico para outros lugares da Europa, o que por si só constituía uma ameaça ao antigo regime absolutista do continente. Napoleão chegou ao poder com o apoio da burguesia e do exército, porque o seu governo supostamente garantiria a continuidade dos ideais da Revolução Francesa. As fases da Era Napoleônica são o Consulado, o Império Napoleônico e o Governo dos 100 Dias. Passando para Luís XVIII no poder, durante seu reinado, ele governou a França com sucesso ao misturar vários despotismos aristocráticos com o liberalismo esperado pela burguesia. No entanto, em 1824, sua morte trouxe seu irmão Carlos X ao trono da França. Durante o reinado de Carlos X, o movimento reacionário iniciado em 1815 foi fortalecido, e esse rei chegou a propor a restauração dos privilégios anteriores da nobreza e do clero. Diante da autocracia de Carlos X, vários grupos expressaram sua insatisfação, entre eles Alexandre Dumas, um dos muitos que se opuseram ao regimento de Carlos X e chegando até mesmo a participar do levante contra ele. A Revolução de 1830 na França, que derrubou o rei Carlos X, perpetuou o liberalismo burguês.
No lugar de Carlos X, Luís Felipe de Orleans sucedeu ao trono francês. Em geral, o século XIX foi um período histórico que marcou o colapso da Espanha, França, Sacro Império Romano-Germânico e Império Mogol. Neste século, a influência dos impérios britânico, russo, alemão, japonês e americano também cresceu, levando a conflitos armados, mas também ao progresso científico e exploratório. Após a derrota do Império Francês e seus aliados nas guerras napoleônicas, o Império Britânico ganhou a supremacia mundial, controlando um quarto da população e um quinto do mundo. Alexandre Dumas seguia o estilo literário do romantismo, ou seja, suas obras possuíam tais características do estilo, como o nacionalismo, valorização das emoções, individualismo, egocentrismo, heroísmo, sentimentalismo e a idealização amorosa. Porém, suas obras se destacam porque seus romances tinham um enfoque histórico, mesclando a ficção com temas históricos. Suas obras também chamam a atenção porque possuem personagens heróicos com personalidade forte, com seus enredos sendo cheios de aventuras, coragem e ousadia. Tudo isso em um estilo ágil e divertido, o que conquistou aqueles que liam suas narrativas. Os seus principais romances foram Os Irmãos Corsos, que foi lançado em 1844, A Rainha Margot, de 1845, romance histórico que abrange o período da perseguição aos huguenotes e A Noite de São Bartolomeu, Hermínia, também de 1845, e A Tulipa Negra, de 1850, uma das novelas mais populares de Alexandre Dumas. Já as suas obras de teatro mais populares são Henrique III e Sua Corte, de 1829, Antony, de 1831, Calígula, de 1837 e o Conde de Hermann, de 1849. Os personagens dos Três Mosqueteiros. Bom, temos Athos, Porthos e Aramis, os mosqueteiros que deram o nome ao romance. Esses homens se tornam os melhores amigos de D'Artagnan e compartilham suas aventuras, sucessos e também os fracassos. Athos é um mosqueteiro reservado, guarda consigo o segredo de ter sido casado com Milady. Porthos tem sua característica física marcante como sua altura. Ele é maleável e bondoso, mas não muito inteligente. Aramis é astuto e generoso, se envolve apenas em assuntos que dizem respeito à sua espada, em situações sentimentais e quando se trata da igreja. Ele almeja muito um cargo na igreja. D'Artagnan é o protagonista, um pobre, mas inteligente gascão, que veio a Paris para se juntar aos mosqueteiros. Foi acolhido por Athos, Porthos e Aramis. Ele é como o cérebro da operação. Planeja as estratégias e faz de tudo para realizar seu sonho de se tornar um mosqueteiro. O cardeal Richelieu é o segundo homem mais poderoso da França. É o inimigo de D'Artagnan e dos mosqueteiros. Ele é um grande estrategista, mas é movido pela necessidade de controle para cometer atos tortuosos, tudo em prol de sua própria causa. Lady de Winter, ou Milady, é uma agente do cardeal e uma mulher devorada pela ganância, anda sempre inclinada à vingança. Ela se torna uma inimiga particular de D'Artagnan. É fria e realista quando se trata de poder. Opera pelas costas de Buckingham contra ele. Chega até a induzir Felton, um oficial inglês, a matá-lo. Tem no ombro uma marca feita a partir de ferro em brasa, dos piores criminosos da época. Ela ganhou essa marca quando ela mesma envenenou o irmão do próprio carrasco, assim o matando. O Conde de Rochefort é o primeiro inimigo que D'Artagnan faz e um agente, também braço direito do cardeal. Luís XIII é o rei da França. O rei aparece como um marido fraco e ciumento, que fica à sombra de seu ministro, mas ele admira bastante o heroísmo dos mosqueteiros, o que faz com que ele seja benevolente para com os rapazes. O rei também não fica de todo descontente ao deixá-los abater o orgulho de Richelieu ao vencer seus guardas. O Duque de Buckingham é um possível amante da rainha da França, e ele sofre com seu amor impossível. Mas mantém ainda uma relação de amizade? Será que é amizade? Ana de Áustria é a rainha da França. Se casou por conta de política e sofre com as perseguições do cardeal Richelieu. Em algumas vezes, ela pede ajuda dos bravos mosqueteiros. Treville
é o capitão dos mosqueteiros do rei, e Constance é a paixão de D'Artagnan. Antes de começar a explicar a história, é importante informar que Os Três Mosqueteiros fazem parte de uma trilogia. Os outros 2 livros que prosseguem com a história se chamam 20 anos depois e O Visconde de Bragelonne. Bom, a história começa em 1625, com um jovem chamado D'Artagnan, que sonha em se tornar mosqueteiro do rei. Ele consegue uma carta de recomendação escrita por seu pai para o capitão dos mosqueteiros do rei, chamado Tréville. No caminho de sua viagem, D'Artagnan é humilhado por 2 desconhecidos, que eram agentes do cardeal Richelieu. Eram eles Rochefort e Milady de Winter. Rochefort lhe confisca sua carta de recomendação, porém ele segue seu rumo a Paris. Após um tipo de entrevista com Tréville, o garoto é rejeitado para o cargo, mas enquanto caminhava se depara com um homem familiar e percebe que era o sujeito que roubou sua carta. Portanto, ele decide o perseguir. Com toda a sua pressa e seu jeito afoito, ele literalmente vai esbarrando em 3 homens desconhecidos pelo caminho, que são os 3 mosqueteiros. Eles não se agradam nada do ocorrido e desafiam D'Artagnan para um duelo atrás de uma igreja. É importante ressaltar que os 3 mosqueteiros pensavam que cada um ia duelar com uma pessoa diferente. Eles não sabiam que os 3 iriam duelar com o mesmo garoto. No horário marcado, os mosqueteiros e o garoto estavam no local combinado para duelar, mas naquela época os duelos eram ilegais e a guarda do cardeal aparece para detê-los. Então os mosqueteiros e D'Artagnan unem forças para irem contra a guarda. Acabam saindo vitoriosos e por causa disso se instaura uma amizade. Em seguida, os 4 são recebidos pelo rei, que pensa em puni-los, mas se comove com a história e também possui um grande carinho pelos mosqueteiros, acabando por perdoá-los e aceitando D'Artagnan como uma espécie de estagiário dos mosqueteiros. Os 3 mosqueteiros são compostos por Athos, que é o mais sombrio e misterioso, por assim dizer. Ele gosta muito de beber vinho e tem bastante segredos. Aramis, que possui uma paixão pela igreja e almeja muito ter um cargo. E Porthos, que é o mais alto entre eles e é o que mais faz sucesso entre as mulheres, mesmo que não seja muito inteligente. Em determinado momento, D'Artagnan tem de salvar Constance, a roumadeira da rainha, de ser capturada por Rochefort. Os 2 acabam se apaixonando, e a garota confessa a ele que Richelieu quer comprometer a rainha e revelar a relação de amizade que ela tem com o Duque de Buckingham. Então a própria rainha envia D'Artagnan a Londres para que ele recupere a joia coberta de diamantes que foi dada ao duque. Joia essa que o rei anteriormente havia dado à sua amada rainha. Enquanto isso, instigado pelo cardeal, o rei Luís pede para que a rainha usasse a joia no próximo baile. O cardeal ainda tramava mais e mandou Milady arrancar 2 dos diamantes da peça. Partindo para a Inglaterra com os 3 mosqueteiros, D'Artagnan tem de deixar seus companheiros por terem se metido em confusão pelo caminho. Quando o duque soube que a rainha seria comprometida, devolveu a joia e ainda proveu os 2 diamantes que faltavam. Então D'Artagnan pôde retornar a tempo de salvar a rainha. Depois do baile, Constance desapareceu e mais uma vez foi raptada por ordens de Richelieu. O jovem D'Artagnan vai em busca de sua amada após reunir seus amigos novamente. Então, eles se juntam aos exércitos do rei, no cerco de La Rochelle. Nos preparativos para a partida, encontram Milady e o Lord Winter. Ficando sozinho com Milady, D'Artagnan corteja, mas descobre que a dama possui uma marca no ombro, a marca de flor de lis, feita a ferro e brasa, que era a marca feita nos maiores criminosos. Por ser desmascaradas, Milady tenta matar o jovem por pelo menos 2 vezes. Em La Rochelle, Athos, Porthos e Aramis encontram-se com o cardeal Richelieu e aceitam escoltá-lo até um albergue. Intrigados, os mosqueteiros ficam à espreita e descobrem que o cardeal aguarda Milady, a quem encarrega de matar o Duque de Buckingham. Em troca, ele lhe dará autorização para assassinar D'Artagnan, sem correr o risco de ser encarcerada na Bastilha. Athos reconhece Milady, sua esposa repudiada, Anne de Beauvais. Os mosqueteiros, juntos de D'Artagnan, escrevem para Lord de Winter a fim de avisar sobre a real Milady. Ela acaba sendo detida, mas seduz seu carcereiro e o convence a assassinar o Duque de Buckingham. Ao voltar para a França, ela se refugia em um convento, onde estava Constance. Ao saber disso, ela consegue assassinar a garota,
Logo em seguida chegam os mosqueteiros e novamente Milady foi capturada. Dessa vez, recebeu sentença de morte. Os mosqueteiros voltam a Paris, onde D'Artagnan é promovido a tenente pelo cardeal, com quem se reconcilia. Acaba em um duelo com Rochefort e também se reconcilia com o mesmo. A obra Os Três Mosqueteiros é de extrema relevância, tanto que ficou muito conhecida até mesmo fora da França. E mesmo sendo uma obra relativamente antiga, ainda é muito popular, sendo até mesmo difícil encontrar alguém que nunca ouviu falar da história. Com o enorme sucesso que a obra teve na época, diversas adaptações começaram a surgir, onde autores dramáticos e romancistas criam sequências, episódios e até mesmo copiam abertamente o estilo de Alexandre Dumas, como por exemplo a obra Os Amores de D'Artagnan, de Auguste Blanquet, que imagina uma sequência de aventuras para D'Artagnan durante o hiato de 20 anos entre Os Três Mosqueteiros e 20 anos depois. Os Três Mosqueteiros também popularizou o romance de capa e espada, que no geral consiste em utilizar protagonistas de narrativas que envolvem espadachins exímios e implacáveis, mas também exibidos e orgulhosos. A obra de Dumas também influenciou diversos filmes, livros e animações. Aqui estão as 3 adaptações escolhidas que foram inspiradas na obra de Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros. Lançado em setembro de 2009, o filme A Barbie e as Três Mosqueteiras, dirigido por William Law, conta a história de Corinne D'Artagnan, uma jovem garota do campo que vai a Paris para realizar um sonho, o de se tornar uma mosqueteira. Lá, ela encontra 3 garotas que compartilham secretamente desse mesmo sonho. Corinne e as suas novas amigas, Aramina, Viveka e René, treinam em segredo para se tornarem mosqueteiras. Cada uma delas é especializada em algum tipo de arma, e mesmo passando grande parte do filme sendo subestimadas, quando chega a hora de proteger o príncipe e a família real de um plano maligno, elas serão as responsáveis pela solução desse conflito. No filme, Corinne é a filha do protagonista da obra original, por isso que ela deseja tanto se tornar uma mosqueteira e honrar mais uma vez o sobrenome de D'Artagnan. Mickey Mouse, Pato Donald e Pateta, Os Seis Mosqueteiros, é lançado em 17 de agosto de 2004. E nele, a produtora Disney faz uso de seus personagens autorais para interpretar os originais de Alexandre Dumas, assim criando algo que seu público-alvo iria se interessar mais. Sua sinopse é a seguinte: Mickey Mouse, Pato Donald e Pateta são humildes camponeses franceses que sonham em ser mosqueteiros, e apesar de serem rejeitados, eles são contratados pelo esperto Pete para proteger a princesa Minnie Mouse, que se apaixona instantaneamente por Mickey. E por fim, temos Os Seis Mosqueteiros, o filme. A verdade é que há várias adaptações de filmes com a narrativa inspirada no clássico de Alexandre Dumas, e o mais recente é provavelmente a versão de 2011, dirigida por Paul W.S. Anderson, que conta a famosa história do jovem D'Artagnan que sonha em se tornar um mosqueteiro e que, para alcançar esse objetivo, ele conta com a ajuda de Athos, Porthos e Aramis, que juntos farão de tudo para defender o trono francês. Edmond Dantes é o protagonista da história, marinheiro jovial e cheio de vida que teve a infelicidade de cruzar com alguns mau caráteres, já que ele foi acusado de ser um espião de Napoleão Bonaparte, o que levou ele a ficar 14 anos preso no castelo de Yves. Todavia, depois que ele consegue fugir de lá, ele se mostra bem disposto a mudar a sua história. Louis Dantes é o pai de Edmond, que se sente muito orgulhoso de seu filho pela pessoa honesta que ele é. Abade Faria é um padre italiano que também se encontrava preso no castelo de Yves. Nessa prisão, ele desenvolve amizade com Edmond e juntos eles elaboram um plano de fuga. Bem, Abad é o responsável por quem financia a vingança de Edmond, já que ele conta a localização de um tesouro perdido. Bem, Ferdinand Mondego é o antagonista da história. Ele é o pescador invejoso que denuncia Edmond para o procurador do rei. Ele é primo de Mercedes, que é a noiva de Edmond, mas por quem também é apaixonado, todavia rejeitado, sendo esse um dos motivos da traição. Falando nela, Mercedes Herrera é a noiva de Edmond Dantes, que se encontra não sabendo da prisão de seu amado, já que ela foi enganada por seu primo, que dizia que seu noivo estava morto. Por um tempo depois, sendo influenciada por Fernando Mondego, ela acaba por se casar com ele,
E dessa relação, eles têm Albert, o filho deles. Geralt de Villefort é o procurador que assina a prisão de Edmond Dantes, sem se preocupar se ele era inocente ou não, pois ele sabia que se ele não fosse preso, seu pai, Northgard de Villefort, é quem seria, já que ele é um dos grandes amigos do imperador deposto Napoleão Bonaparte. Tendo em vista que se isso fosse descoberto, Geralt sabia que sua carreira seria arruinada. Bem, o Barão Danglars era o segundo imediato do navio, responsável pelo controle das mercadorias. Invejoso e mesquinho, sempre pronto para prejudicar qualquer um, sendo um dos responsáveis pela prisão de Edmond, já que assim ele poderia tomar o seu lugar como novo capitão. Gaspard Cadet Rousseau, um vizinho que dizia ser amigo de Edmond Dantes, mas que foi um dos responsáveis por sua prisão, junto com Fernando Mondego e Barão de Danglars, já que foi ele quem escreveu o bilhete que condenaria Edmond. Não gostava de Dantes por ele ser um homem honesto, trabalhador e com um futuro promissor. Enredo, publicado pela primeira vez entre 1844 e 1846, O Conde de Monte Cristo foi publicado originalmente em folhetim, em que cada semana sai um capítulo. A história se passa na França nas primeiras décadas do século XIX. O jovem marinheiro Edmond Dantes acaba de retornar de uma viagem a bordo do Faraó. O proprietário do Faraó, Sr. Morrel, corre ao porto para ver o navio e descobre que o capitão do navio havia morrido durante a viagem e que Dantes tinha assumido o posto com admirável capacidade. Assim, ele planeja fazer oficialmente Dantes o próximo capitão do navio. O futuro de Dantes é promissor. Ele tem planos para se casar com a bela Mercedes, que estava aguardando seu retorno do mar. Entretanto, Dantes não irá ter a chance de realizar esse brilhante futuro. Seu sucesso tinha criado 3 inimigos que se juntam para conspirar contra ele. São eles Danglars, Fernando Mondego e Cadet Rousseau. Danglars se tornará o capitão do Faraó se Dantes for removido. Fernando aspira a ganhar o amor de Mercedes e o alfaiate Cadet Rousseau é um invejoso vizinho de Dantes. Eles escrevem uma carta anônima acusando Dantes de participar de uma conspiração bonapartista, algo bastante perigoso, pois os realistas estavam no poder da França. Talvez a conspiração não tivesse sido tão bem sucedida se a denúncia não tivesse caído nas mãos do promotor público Sr. de Villefort. Esse homem nada tem de pessoal contra Dantes, mas mesmo assim faz com que Dantes seja encarcerado como um perigoso criminoso. Assim ele lança Dantes, um homem inocente, nas masmorras do castelo de If, prisão da qual ninguém consegue escapar. Na prisão, Dantes perde a esperança e decide morrer de fome. Por sorte, o prisioneiro da cela vizinha estava escavando um túnel para fugir, e por erros de cálculo acaba caindo na cela de Dantes, por engano. O prisioneiro, Abade Faria, é um homem muito culto e torna-se amigo de Dantes. O abade ensina a ele todo o seu vasto conhecimento sobre literatura, ciências e idiomas. Ele também revela a Dantes a localização de um tesouro imenso na ilha de Monte Cristo, na esperança que Dantes possa recuperar esse tesouro caso consiga fugir. Quando o abade morre, Dantes troca de lugar com o cadáver e se fecha no saco que havia sido preparado para o sepultamento no mar. O saco é lançado para o mar sem que percebam a troca e Dantes se vê finalmente livre, depois de 14 anos de cativeiro. Ele sai do saco com a ajuda de uma faca que trazia consigo e depois de algum tempo é resgatado do mar por um barco de contrabandistas italianos. Dantes agora tem uma única razão para viver, se vingar daqueles que haviam destruído a sua vida. Ele se torna contrabandista por algum tempo e finalmente tem a oportunidade de recuperar o tesouro do abade Faria. Dantes irá usar esse tesouro para preparar a derrocada dos 4 homens que o aprisionaram. Dantes agora, o Conde de Monte Cristo, irá preparar cuidadosamente sua vingança, pois ele aprendeu a virtude da paciência e a sua vingança será mais apreciada se ela for o mais completa possível. Assim, Monte Cristo se prepara pelos 10 anos seguintes a aprender todos os detalhes sobre o passado de seus inimigos. Ele também reúne um grupo de servidores que estão em débito eterno com ele. Irão provar serem indispensáveis a seus planos de vingança. Antes de botar seus planos em prática, entretanto, o conde recompensa Morrel, doando anonimamente para sua família um diamante em um navio. Agora o conde está pronto para iniciar sua vingança, que ele considera como um ato de justiça divina. E um a um ele conseguiu o que tanto desejava, e que fez com que os que o acusaram sofressem de forma lenta, conforme ele desejava. Como sua obra estava terminada, o conde de Monte Cristo precisa partir. Depois de deixar a maioria dos seus bens para Maximiliano, Morrel e Valentina, aos quais ele deseja toda a felicidade e um amor eterno, ele parte num navio com seu novo amor em busca do seu próprio futuro. Com a publicação de O Conde de Monte Cristo, Dumas ganhou fama mundial.
Na Europa, sua reputação literária era superior à de Charles Dickens e Victor Hugo. Gerações de leitores responderam à fascinante e romântica história de vingança de Dumas, escrita por um homem que acredita que age como agente da providência. A lição que Dumas deixa bem clara em O Conde de Monte Cristo é que a pura vingança não satisfaz. Enquanto a maioria dos leitores concorda que Dantes tinha todo o direito de ficar com raiva e buscar justiça, Dumas se esforça para mostrar que, apesar de toda a persistência que Edmund faz para se vingar, no final não é isso que o agrada. Bom, muitos outrora dizem que muito se fala sobre a suja justiça, mostrando que ela está na mão dos poderosos e que pode ser facilmente burlada por eles. Bem, a história tem aventura, intriga, romance em plena medida, apresentando um retrato vivido na França no final dos anos napoleônicos até o início da década de 1840. As 3 adaptações escolhidas que foram inspiradas na obra O Conde de Monte Cristo. Goodbye, Mr. Black é um drama sul-coreano lançado em 16 de março de 2016, com um total de 20 episódios. Ele é uma adaptação do manhwa de mesmo nome publicado em 1983, que foi baseado no romance O Conde de Monte Cristo de Alexandre Dumas. Sua sinopse conta que Cha Jun-won é um oficial do Comando Naval de Operações Especiais, e sua namorada o trai com seu melhor amigo, e assim ele é acusado falsamente de cometer um crime. Jin-won é exilado em outro país, mas ele retorna com uma outra identidade para se vingar. Ele casa-se com Swan para se esconder a sua identidade. Porém, devido à brilhante personalidade de Swan, ele se apaixona e reaprende a confiar em outras pessoas. Gankutsuo é um anime de ficção científica produzido pelos estúdios Gonzo e dirigido por Mahiro Maeda, adaptado, como devem imaginar, da clássica obra O Conde de Monte Cristo. O anime tem 24 episódios e foi exibido de outubro de 2004 a março de 2005. Sua sinopse é a seguinte. Durante uma viagem à Luna, Albert e Franz, 2 nobres de Paris, encontram um homem envolto por mistério, sedução e carisma que os fascina, especialmente a Albert. Ninguém sabe quem ele é, de onde veio ou o que ele quer, apenas que faz fortuna rapidamente e agora vive de forma luxuosa. Pretendendo viajar a Paris, o conde pede um favor a Albert, que o apresente à alta sociedade de Paris. O Conde de Monte Cristo é um filme de 2002, dirigido por Kevin Reynolds, e das 6 adaptações apresentadas nesse seminário, essa é a mais fiel à obra original. Sua sinopse conta que Fernando Mondego não consegue mais suportar a inveja que possui de Edmond Dantes, por este possuir uma belíssima mulher. Influente, ele acaba fazendo com que Dantes, o homem pobre e honesto, seja acusado de traição e assassinato. Indo parar em uma prisão ilhada e isolada do mundo, Dantes, ao longo dos anos que fica preso, vai perdendo a fé em Deus. Até que encontra um padre que também estava preso e tinha um plano de fuga. Ele então escapa da prisão cheio de ódio e sedento por vingança. Muitos dizem que também a antiga novela das 9 da Globo, O Outro Lado do Paraíso, é inspirada na obra O Conde de Monte Cristo.